Bom, então vamos continuar falando de elementos flexíveis, né? Vamos falar agora de cabos, né? É a parte 5 aí do capítulo 17 do livro do Schigle no nosso material, né? Nas nossas videoaulas. Bom, fala de cabos então, né? Primeiro o livro especifica ali as características, né, dos cabos, né? Então, ele comenta, né? Cabos são usados para transmitir grandes potências, né, a grandes distâncias. São leves em relação à carga transmitida, né? Absorvem sobrecargas e vibrações, né? E a falha raramente é frágil, né? Algumas características que o livro apresenta. Então, o fato ali dele comentar, né, que a falha raramente é frágil está diretamente relacionada a forma construtiva, né, do cabo, né? A gente vai citar e detalhar mais cabos de aço, né? Então, o cabo de aço ele é um emaranhado de outros fios menores, né? Então, para ocorrer uma ruptura frágil de um cabo de aço, você tem que ter uma sobrecarga realmente muito grande, né? Porque senão você vai começar a ter o rompimento, né? Das pernas, né? Dos fios, né? Que compõem ali o cabo de aço e a manutenção vai conseguir identificar o problema, né? Para poder evitar a ruptura do cabo, né? E as outras são até parecidas com as outras características, né? Parecidas com as vantagens que a gente citou anteriormente de elementos flexíveis, né? E aí a gente vai comentar e detalhar um pouco mais isso ao longo aí desse material, né? Então, primeiro falar na nomenclatura, se eu for pegar um cabo de aço com um diâmetro muito pequeno, a configuração interna, né, da montagem dele é relativamente simples. Nós vamos também citar exemplos assim. Pegando um cabo de aço com um diâmetro um pouco maior, geralmente ele pode ter até 3 elementos aí, ó, como está se mostrando aqui, na sua parte construtiva interna, né, na montagem dele. Então, a parte interna, né, geralmente recebe o nome de núcleo, né, ou alma, tá? Essa parte interna ela pode ser tanto metálica como pode ser feita utilizando algum material têxtil, né, uma fibra, algum material aí que vai garantir uma flexibilidade maior para o cabo de aço. E aí, geralmente, envolvendo esse núcleo, né, eu tenho o cordão, a perna, né, o termo perna é mais utilizado, que são diversos cabos ali com diâmetro menor, né, que vão ser entrelaçados e vão envolver esse núcleo, né, isso é a perna. E geralmente, né, essas pernas também podem ser compostas por fios menores ainda, né, que são chamados de fios ou arames, né? Então esses fios vão estar entrelaçados formando a perna e a perna entrelaçada formando o cabo, né? Para cabos de aço muito grandes, né, com diâmetro muito grande, a própria perna pode ser que tenha também um arranjo central, né, um núcleo ali. Mas aí depende muito dos tipos e nomenclaturas, né, de configuração de montagem, né. Então é muito comum eu encontrar na nomenclatura de cabos essa especificação que está aqui nesse exemplo, né. Então, por exemplo, cabo de aço de 28 milímetros 6x7. O que ele está me passando de informações? Esse 28 aqui seria o diâmetro nominal do cabo, né. E o 6 por 7, o que significa? O 6 significa o número de pernas que ele vai ter e o 7 o número de fios que cada perna vai ter. Né? E eu tenho mais ou menos tenho a definição do tipo, né, de cabo que eu estou usando. Tá? Aqui nesses próximos slides dá para a gente entender um pouquinho melhor, né, o que seria esse cabo 6 por 7. Né? Então aqui eu consigo ver a alma aqui, né, nesse desenho, né, poderia ser uma parte metálica ou uma fibra, né? Aparentemente está mostrando, mas seria composto por algum elemento em fibra, né, um sisal, uma juta, tem vários materiais que são utilizados aí como elementos têxteis, né, para poder ser utilizados aí na parte interna, né, do núcleo do cabo. E aqui eu estou mostrando, né? Por que eu tenho 6 pernas? Aqui eu tenho 6 conjuntos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 conjuntos, ou seja, se é uma vista, né, em corte do cabo, eu tenho 6 pernas e cada perna, se eu for olhar dentro desse conjunto, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
fios, né? Então isso que representa a montagem, né, 6x7, né? Aqui na figura do lado está mostrando algumas variações dela, né? Então esse daqui seria ele tem 6 pernas, né? Mas a quantidade de fios, eu tenho que contar quantos fios aqui no total eu tenho. Eu vou ter aqui, ó, 7 com mais 4, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Esses seriam 6 por 19, né? Então eu teria... É um formato muito utilizado também para cabos. Então ele tem 6 pernas e 19 fios em cada perna. E aqui ele está mostrando um cabo com alma de fibra, né? Então está mostrando que é um elemento ali, né, têxtil, que ele vai ser usado na parte central. Essas outras duas figuras estão mostrando com a alma metálica, sendo que eu posso ter a alma metálica formada por um cabo independente, né? Seriam ali pernas ali independentes dessa configuração, ou eu posso ter a alma formada por uma perna equivalente às demais pernas, né? Então aqui, ó, aqui o núcleo dele é feito exatamente com a mesma o mesmo padrão, né, de construtivo das demais pernas, né? Então eu tenho basicamente essas 3 configurações de montagem interna, né, do núcleo, né, do cabo de aço, né? Geralmente, quando o projetista vai definir, né, se vai usar uma alma metálica ou uma alma de algum elemento têxtil, né, algum material não metálico, ele vai avaliar muito a aplicação dele, né? Obviamente, se ele for todo metálico, ele tem uma resistência mecânica um pouco maior. Mas se ele tiver um núcleo ali que não seja metálico, ele vai garantir ao cabo de aço uma flexibilidade maior, né? E mais, quando esse cabo de aço for tracionado, né, que ele vai esticar, você vai ter menos cisalhamento interno, né, entre as partes metálicas. Então isso vai gerar uma melhora na vida útil com relação a esse cisalhamento e esse atrito interno que tende a desgastar, né, e a danificar o cabo de aço, né? Então, dependendo da aplicação, né, você vai avaliar qual que é a melhor configuração para você usar, né? Se é uma fibra aí natural, artificial, ou uma parte metálica mesmo, né? Aqui é uma figura mostrando várias configurações, né? Ela está um pouco grande, está um pouco desfocada, mas dá para ter uma ideia, né, das configurações. Eu tenho ali a configuração 6x37, 6x36 e assim por diante. A 6x7 que a gente citou aqui, ó, a alma de aço, né, e a alma de fibra, né? O 6x19 que a gente tinha visto e mais alguns outros, né? Geralmente quando o diâmetro do cabo ele é menor, é comum usar aqui, ó, essas cordoalhas, né, de 7 fios ou 19 fios, né, que você vai ver que, ó, é uma configuração bem mais simples, né? Mas aqui na foto eu posso ver, né, que independente do diâmetro, esse cabo aqui, ó, que tem um diâmetro menor, ele tem várias pernas, né, com vários fios em cada perna. E aí você pode ver que tem várias configurações diferentes aí de montagem, né, que eu posso ter pro cabo de aço, tá? Aqui eu coloquei uma tabelinha, né, simplesmente ali para a gente ter uma ideia de alguns parâmetros importantes, né, relacionados ao peso e a resistência, né, do cabo. Então aqui o diâmetro em polegadas e milímetros. Depois eu tenho a tabela de peso, né, em quilos por metro linear do cabo. Depois as cargas de ruptura, né, a máxima carga, né, em quilograma-força que ele vai aguentar. Para uma resistência, né, da parte do material metálico, ou de 1770 Nm por milímetro quadrado, ou de 1960, que é um material mais reforçado, né? Então vamos pegar, por exemplo, o cabo de aço 6x7 que a gente viu. Vamos pegar um diâmetro de 1/4 de polegada, por exemplo. 1/4 de polegada são um pouquinho mais de 6 milímetros de diâmetro, né? É um diâmetro relativamente pequeno, né? Eu posso ver aqui, ó, se eu tiver uma alma em fibra ou alma em aço, né? O peso dele aqui, ó, uma alma em fibra, ele vai ter um peso ali de 0,140, né, quilos, né, por metro, né? Se for alma metálica, um pouquinho mais pesado, 0,154, né? Então é relativamente leve, né? E a resistência, olha, só para vocês terem ideia o quanto que esse daqui é um elemento bem interessante, é muito utilizado em dinâmica, né? Um cabo com um diâmetro de 1/4 de polegada, ele consegue suportar, se for em alma e fibra,
2.416 kgf, né? Se for em alma metálica, 2.613, né? Você vê que realmente ele tem uma resistência, ou seja, vai aguentar mais de 2,5 toneladas, né? Realmente ele tem uma resistência muito grande, né? E aí, aqui eu tenho uma ideia, por essa tabela, né, qual que é a capacidade de carga, né, dos cabos de aço, né? Aqui nessa tabela está colocando aqui até 1 polegada, depois tem alguns modelos um pouquinho maiores, né, mas se pegar, você encontra fabricantes com diâmetros até maiores do que isso, né? Bom, com relação ainda falando da configuração de montagem, né, do cabo de aço, existem duas formas da gente fazer a montagem dos fios, né, e das pernas. São esses dois tipos de torção, a torção cruzada ou regular e a torção chamada torção Lang, né? O que é isso? Basicamente, quando eu vou enrolar, né, os fios para poder construir a perna e quando eu vou enrolar as pernas para construir o cabo como um todo, eu tenho a opção de na montagem regular eu vou aqui, ó, as pernas cruzam para um lado e os fios cruzam para o lado contrário. O que isso quer dizer? Na hora que eu estiver fazendo o entrelaçamento ali, né, a trança, né, entre os fios, eu começo a fazer a trança para um lado para fazer as pernas e depois para poder fazer os fios eu faço o lado contrário, né? Na torção Lang, tanto as pernas quanto os fios vão se enrolar para o mesmo lado, tá? Primeira coisa, diferenças. Como é que eu faço para identificar se o cabo foi montado com a torção cruzada ou torção Lang? É bem simples isso de a gente identificar. Se eu tenho a montagem regular, na hora que eu olhar o cabo de aço aqui na seção longitudinal dele, os fios vão estar alinhados com a linha de senha de rotação, tá? Se caso eu tiver a torção Lang, os fios vão estar inclinados em relação à linha de senha de rotação, como está mostrando nessa figura aqui, né? Essa linha vermelha está mostrando a direção do fio, né? Aqui nessa foto que eu coloquei, dá para ver aqui, ó, na seção longitudinal do cabo, o fio está alinhado com a linha de senha de rotação, né? Então esse cabo aqui tem uma montagem regular, né? Uma torção regular, tá? Diferença entre as duas. A torção Lang, né? Que eles são enrolados do mesmo lado, tendem a apresentar menor desgaste de contato. Por quê? Porque se eu entrelacei para o mesmo lado, na hora que eu tracionar o cabo, claro, quando eu traciono o cabo de aço, né, os fios e as pernas tendem a esticar, porque é uma malha, é como se fosse uma malha entrelaçada, né? Imagina um tecido, quando você puxa, traciona ele, ele estica. O cabo de aço é semelhante, né? Mas por ele ser metálico, ele vai esticar muito menos, né, do que um tecido, comparativamente. Mas ele ocorre na tração ocorre essa deformação e ele se alonga, né? Se os fios e as pernas forem enroladas para o mesmo lado, eu vou ter menos atrito interno, né, nesse alongamento, né? Se cada um for enrolado para um lado, ele vai atritar muito mais, né? Então, do ponto de vista de desgaste, a torção Lang seria de desgaste de contato ali, atrito interno, né, das partes internas do cabo, a torção Lang seria mais interessante, né? Aplicações como, por exemplo, se eu tiver uma variação de carga de tração muito grande, né? Seria uma possibilidade de usar essa configuração. Porém, né, elas são muito propensas a desenroscar e distorcer. Então, aqui, ó, nessa volta que esse cabo de aço deu, ele sofreu uma flexão aqui bem significativa, né? Então, o cabo de aço, quando ele tem que passar numa roldana, ele sofre flexão. Então, essa flexão pode fazer as pernas e os fios se distorcerem, né? E correndo risco até de começar a desenroscar, né? Então, se eu tenho uma aplicação onde o cabo de aço vai passar em muitas roldanas, em roldanas com diâmetros menores, né? Aí a torção regular já é mais confiável, né? Porque tem menos chance de acontecer esse problema de desenroscar e distorcer, né? Então são algumas ali das características dessas duas configurações de montagem que a gente pode encontrar para o cabo de aço, tá? E aí aqui a gente já começa a ver algumas tabelinhas do livro, né? Essa tabelinha ela mostra algumas informações, né, sobre alguns cabos de aço, é uma tabela resumida,
né? Então eu tenho o cabo de aço 6x7, né? O 6x19, o 2 que a gente tinha citado e mais alguns outros. Então a primeira coluna ele vai me dar o peso por metro, tá? Em Newton, né? Vezes 10 a menos 3. Então eu vou pegar esse parâmetro 33, no caso do 6x7, 33,92 vezes o diâmetro ao quadrado, né? Para determinar o diâmetro mínimo da roldana que o cabo de aço pode passar, nesse caso seria 42 vezes o diâmetro do cabo, tá? Tamanhos padronizados por diâmetro, né? Geralmente variam de 6 até 38 milímetros. O material pode ser o aço monitor, né? Que é muito comum para cabo de aço, o aço aramado, né? E obviamente tem mais alguns, né? Aqui ele está resumindo. Tamanho dos fios externos, né? Que ele está representando, o modo de elasticidade, esse parâmetro é importante para os cálculos, né? Tanto a resistência em megapascal quanto o módulo de elasticidade que nós vamos usar em várias das equações aí de transmissão de força e potência do cabo de aço, né? Então aqui eu tenho algumas das informações importantes aí para poder dimensionar um cabo de aço, tá? Aí depois a gente consegue ver aqui essa equação, né, que ela permite a gente determinar o que seria a área, né, do cabo de aço. Então, basicamente, para calcular a área do cabo de aço, o cabo de aço ele teria uma seção circular, mas pelas configurações de montagens da perna, né, ele não tem exatamente o formato, não é perfeitamente circular, né? Então, a área do cabo de aço não seria a área de um círculo, né? Então, para poder calcular o que seria a área do cabo de aço, que ele usa esse termo aqui, ó, AM, né, que é a área de metal, aqui ó, tá nessa tabelinha aqui, né, resumida. Então, como é que eu determino? Para calcular, seria equivalente de eu jogar nessa equação. Seria um K, um coeficiente K que é tabelado, multiplicado pelo diâmetro ao quadrado, né? A área de uma circunferência seria π d2 sobre 4. Então, esse π sobre 4 aqui, ó, que estaria multiplicando o d2, vai ser substituído por esse K, né? Que o K vai estar levando em consideração as partes vazias, né? Os espaços vazios que eu tenho ali em relação ao diâmetro externo que o cabo vai ter, tá? D é o diâmetro nominal, que seria o diâmetro externo, né, que o cabo vai ter. E aqui eu posso ver nessa tabelinha que, por exemplo, o cabo 6x19, a área de metal vai ser 0,40 multiplicado por D ao quadrado. Então, o K vai ser esse 0,40, né? Já para o cabo 6x7 vai ser 0,38 vezes o D ao quadrado, né? Então o K seria o 0,38, né? Então basicamente o que a gente pode ver aqui nessa tabelinha, né, são essas informações e uma observação bastante importante, né? Ele repete que o diâmetro da rodana já tinha na outra tabela, o diâmetro dos fios, isso daqui é uma novidade. Então olha só, a nomenclatura que o livro está usando, toda vez que eu usar a letra D minúsculo, eu estou querendo dizer diâmetro do cabo. Só que tome bastante cuidado que na tradução que a gente tem para o português no livro do Mabi, do livro do Schigle, né, perdão, ele traduziu cabo de aço como sendo corda de fio, tá? Então tome muito cuidado. Toda vez que você vê no livro escrito corda de fio, quer dizer o cabo de aço, tá? Então o diâmetro da corda de fio vai ser o diâmetro do cabo de aço. Só que existe um parâmetro, né, que para os cabos, né? Então aqui eu tenho um cabo com 6 pernas e 7 fios cada um. Aqui eu tenho um cabo com 6 pernas e 19 fios cada um. Essa coluna vai me dar o diâmetro do fio, tá? Que é usado para poder compor essa perna. Então veja bem, aqui ele está dando o diâmetro do fio vai ser 0,111 vezes o diâmetro do cabo, né? Para o cabo 6x19 vai ser 0,067 vezes o diâmetro do cabo. Então, tomem cuidado para não confundir esses dois parâmetros. O D minúsculo é o diâmetro do cabo. O D índice W é o diâmetro do fio, tá? A área de metal a gente já falou. E existe também o módulo de Lang, né, que é aquele módulo de elasticidade, que aí uma observação importante que eu coloquei para vocês aqui é o seguinte. Nesta tabela do livro do Schigle, Elementos de Máquinas de Schigle, a tabela 17.27, existe um erro na conversão de unidades, né? Porque eles pegaram a versão original do livro, que o Schigle fez em inglês usando as unidades do sistema americano,
E na hora de converter todas essas unidades, eles comeram mosca, que ó, deixaram de converter essa última tabelinha, essa última coluna, né? Então, esse valor que está aqui não está em gigapascal, porque senão seria um valor absurdo, né? 13 vezes 10 a 6 gigapascal, né? Então, isso daqui está nas unidades do sistema americano, tá? Porém, na tabela anterior que a gente viu, né? Que é a tabela 17.24, aqui ele me dá o mod da cidade em gigapascal. Então, só para vocês terem ideia, o cabo 6 por 19, o mod da cidade vai ser 83 gigapascal, né? E não aqui, ó, 12 vezes 10 a 6 gigapascal. Então, tomar bastante cuidado, isso daqui vocês vão desconsiderar essa coluna, porque foi erro ali na versão mais atual do livro ainda tem esse erro. Então, tome bastante cuidado, não usem essa coluna, tá? Da tabela 17.27. O restante está todo ok, beleza? Bom, aí na sequência a gente vai começar a falar das equações, né, de carregamentos do cabo de aço, tá? Vamos falar a força de tração, a força de flexão, né? Mas vamos deixar isso para a próxima videoaula, tá? A gente vai voltar então na próxima parte para discutir essas equações.